O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Hoje, domingo, dia 8 de fevereiro, 5 graus, domingo do tempo comum. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei das noites em que você olha para o teto e se pergunta se ainda serve para alguma coisa. Eu sei dos dias em que você sente que perdeu o brilho, que ficou sem graça, insosso, como sal que não salga mais nada. Eu sei das vezes em que você esconde a luz que ainda tem dentro de você, porque tem medo de decepcionar, medo de não ser o suficiente, medo de brilhar e depois apagar de novo. Eu sei do cansaço de tentar ser forte, quando por dentro você está se sentindo invisível, pisado, jogado fora. Eu sei da solidão de quem carrega uma luz, mas se sente sozinho no escuro. Das vezes em que você olha para a sua vida e pensa: o que eu ainda tenho para oferecer? Será que ainda faço diferença? Eu sei dos momentos em que você sorri, mas por dentro está gritando de cansaço. Das manhãs em que você levanta sem vontade nenhuma, mas levanta assim mesmo, porque alguém precisa de você, porque a vida não para, porque não tem escolha. Eu sei das vezes em que você se olha no espelho e não reconhece mais quem você é, porque parece que a vida te apagou, te pisou, te deixou sem cor, sem sabor, sem sentido. Se esse é o seu sentimento, este evangelho não veio por acaso. Ele veio exatamente para você que está cansado de tentar, para você que não se sente luz coisa nenhuma, para você que acha que perdeu o sal, o sabor, o sentido, para você que está aqui mais por obrigação do que por esperança. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Repare bem nessas palavras. Jesus não diz vocês precisam ser sal, não diz vocês têm que se tornar luz. Ele diz: vós sois, já existe. Não é sobre se esforçar para conquistar uma identidade, é sobre reconhecer quem você já é, e isso muda tudo. Porque quando você diz eu não brilho mais, quando você diz eu não sirvo para nada, quando você diz eu perdi a graça, Deus diz: você é sal, você é luz. Quando tudo em você grita acabou, Deus sussurra: você é. Não você será se melhorar, não você pode ser se esforçar mais. Você é agora, do jeito que está, cansado, ferido, com medo. Você é sal da terra, você é luz do mundo. E olha que interessante, quando o sal perde o sabor, Jesus não diz jogue fora e pegue outro. Ele fala do sal que é jogado fora e pisado. Mas o ponto não é esse. O ponto é, você não é o sal jogado fora. Você é o sal que Jesus olha e diz: você é sal da terra. Você não é a luz apagada. Você é a luz que Jesus diz não pode ficar escondida, porque o olhar de Deus não vê o que o mundo vê. O mundo vê derrota, Deus vê identidade. O mundo vê fracasso, Deus vê quem você é desde sempre. E sabe o que mais me pega nesse evangelho? É que Jesus não está falando com super-heróis da fé. Ele está falando com gente comum, pescadores, gente que tinha medo, gente que ia negar ele, que ia fugir, que ia duvidar. Pedro, que ia dizer: não conheço este homem 3 vezes antes do galo cantar. Tomé, que ia duvidar da ressurreição. Os discípulos que iam fugir quando Jesus mais precisou deles. E mesmo assim, mesmo sabendo de tudo isso que ia acontecer, ele olha para eles e diz:
vocês são luz, vocês são sal. Não quando ficarem perfeitos, não quando pararem de ter medo, não quando pararem de falhar. Agora, com tudo isso junto, com o medo, com a dúvida, com a fraqueza, porque a luz não vem da sua força, a luz vem da presença de Deus em você. E essa presença não depende de você estar bem. Ela está lá mesmo quando você não sente nada. Ela está lá mesmo quando você acha que apagou. Quantas vezes você achou que tinha perdido a luz e mesmo assim conseguiu levantar da cama? Quantas vezes você achou que não tinha mais nada para dar e ainda assim segurou a mão de alguém? Quantas vezes você se sentiu sal insosso e ainda assim temperou a vida de alguém só por estar presente? Isso não foi você se esforçando, isso foi a luz de Deus brilhando através das suas rachaduras. Ficar quando tudo pedia para você desistir, ficar quando o medo dizia para você sumir, ficar quando o cansaço gritava para você parar, ficar quando a dor dizia para você se esconder, ficar quando a vergonha dizia que você não merece mais estar aqui, ficar, simplesmente ficar. Isso já é luz, isso já é sal, isso já é tudo. Agora eu preciso te pedir uma coisa: ative o sino das notificações aqui do canal, porque eu não quero que você atravesse esses dias sozinho. Acompanhe diariamente o Evangelho com a gente, todo dia. Às 7 da manhã a gente se encontra aqui. E aqui embaixo, nos comentários, eu quero que você escreva seu nome. Só isso, seu nome. Ou se você tiver coragem, escreva também uma intenção de oração para essa semana. Pode ser uma palavra só: perdão, recomeço, luz, paz, coragem, força, esperança, saúde, trabalho, família. Porque ninguém deveria atravessar fevereiro sozinho. Ninguém deveria carregar o peso de achar que não serve mais para nada, sem ter uma comunidade para dizer: você é luz, você é sal, você importa. Escreva seu nome, deixe sua intenção, a gente vai orar por você. E você não está sozinho nisso, porque é isso que a gente é, sal e luz uns para os outros. Mesmo que a gente nunca se veja pessoalmente, a gente está aqui, presente, orando, acreditando junto quando você não consegue acreditar sozinho. Deixa eu te contar uma história. Tem uma mulher chamada Dona Aparecida Silva Santos, 68 anos, viúva, aposentada como professora de ensino fundamental, mora em Campinas, interior de São Paulo. Ela me procurou depois da missa um domingo e disse: padre, eu preciso te contar uma coisa. Eu estou vivendo, mas não estou brilhando. Meu marido faleceu faz 3 anos, foi câncer. Foram 6 meses vendo ele definhar. Meus filhos cresceram, casaram, têm suas vidas, moram longe. Um está em São Paulo capital, a outra está em Curitiba. Eles ligam no domingo, mas é aquela ligação rápida, né, padre? Eles têm as vidas deles. Eu acordo todo dia às 6 da manhã, faço café e fico olhando para a mesa vazia. E eu me pergunto: para que eu estou aqui? Eu me sinto como uma lâmpada queimada que ninguém troca porque não faz diferença. A casa fica na mesma no escuro, com lâmpada ou sem lâmpada. E ela chorou, chorou muito. Aquele choro de quem não aguenta mais fingir que está tudo bem. Mas sabe o que ela fez? Ela não ficou parada na dor. Ela começou a ir todo sábado de manhã, às 8 horas, num asilo chamado Recanto dos Idosos, ali perto da casa dela, na região do Taquaral. Não para fazer nada grandioso, não para fazer trabalho voluntário formal, só para sentar com os velhinhos que não recebem visita, para ouvir as mesmas histórias que eles contam toda semana, para segurar a mão, para pentear o cabelo de uma senhora que tem Alzheimer e não lembra mais quem ela é, para estar presente. E um dia, depois de uns 4 meses fazendo isso, ela voltou para conversar comigo e me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer: padre, eu não sei se eu ainda sou luz, mas quando eu seguro a mão da Dona Maria, que tem 91 anos e não recebe visita há 2 anos, e ela aperta de volta e diz: que bom que você veio, eu sinto que pelo menos eu ainda sirvo de candeeiro, mesmo que a luz seja fraquinha, ela está lá.
e está iluminando pelo menos aquela cadeira de rodas, aquele coração esquecido. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de permanecer, de não se esconder debaixo da vasilha da dor, da solidão, do medo de não ser suficiente. Ela apenas ficou, e ficando brilhou. Agora volta para o Evangelho comigo. Jesus diz: não se acende uma lâmpada para colocar debaixo de uma vasilha. Repare bem, ele não diz que você é uma lâmpada apagada. Ele diz que você já está acesa. A lâmpada já está acesa. O problema não é falta de luz. O problema é a vasilha. E sabe que vasilha é essa? É o medo, é a vergonha, é a sensação de não ser o suficiente. É essa voz que diz: quem sou eu para brilhar? Olha meu passado, olha minhas falhas, olha quantas vezes eu já tentei e falhei. Essa vasilha esconde a luz, mas a luz continua lá, acesa, esperando. E Jesus não está pedindo para você ser perfeito para tirar a vasilha. Ele está dizendo: tire a vasilha mesmo imperfeito, mesmo com medo, mesmo cansado. Porque a luz não é sua conquista. A luz é a presença de Deus em você. E Deus não se apaga, Ele não pisca, Ele não falha. Mesmo quando você acha que não sente mais nada, Deus continua sendo luz em você. E olha o que o Evangelho diz: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Não é para que louvem você, é para que louvem o Pai. A luz aponta para Deus, não para você. Então você pode tirar essa pressão de ser perfeito, de ser incrível, de ser espetacular. Você só precisa ser transparente, deixar a luz de Deus passar através de você. Receber é um gesto simples, é tirar a vasilha, é dizer: Senhor, eu não sei se eu ainda brilho, mas se tiver alguma luz em mim, que ela brilhe, não por mim, mas por você. É dizer: entra, mesmo que eu não esteja pronto. Entra, mesmo que eu não me sinta digno. Entra, porque eu não consigo mais sozinho. E isso me leva a outro versículo lindo, que está em João capítulo 1. Não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas de Deus. O começo não vem de você, o começo vem de Deus. Você não precisa se fazer luz, você só precisa deixar a luz de Deus brilhar através de você. E essa luz brilha melhor nas rachaduras, nas feridas, nos lugares quebrados, porque é aí que a gente para de fingir que consegue sozinho e deixa Deus entrar. Sabe quando o vaso de barro racha e a luz passa pelas rachaduras? É assim. As suas feridas não te desqualificam, elas são o lugar por onde a luz de Deus passa. Deus não se cansa de começar. Mesmo que você tenha se escondido 1000 vezes debaixo da vasilha, mesmo que você tenha perdido o sabor 1000 vezes, mesmo que você tenha apagado e reacendido e apagado de novo, Deus não se cansa de recomeçar em você. Porque para Deus, você sempre é um começo novo, sempre é uma possibilidade nova, sempre é uma história que ainda não acabou. E olha a beleza disso. Em João capítulo 1, versículo 16 está escrito: graça sobre graça. Não é uma graça só, é graça sobre graça. É Deus dando, e dando de novo, e dando mais, sem fazer contabilidade, sem cobrar, sem dizer: olha, você já recebeu demais, agora chega. Não, Ele dá e continua dando, como uma onda que vem e antes dela acabar de chegar já vem outra, e outra, e outra, graça sobre graça. E talvez você precise parar hoje e olhar para trás, não para ficar preso no passado, mas para reconhecer: você sobreviveu, você está aqui, e isso não foi sorte, foi graça. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu, talvez tenha recebido luz nos dias escuros, que você atribuiu à sorte, à coincidência, ao acaso, mas não foi acaso, foi graça. Aquele dia que você achava que não ia conseguir levantar da cama, e levantou,
graça. Aquela noite que você achava que ia surtar e não surtou, graça. Aquele momento que você achava que ia desistir de tudo e não desistiu, graça. Aquela pessoa que apareceu na hora certa, graça. Aquela palavra que você ouviu e que te deu fôlego para mais um dia, graça. Não foi a graça barulhenta dos milagres espetaculares, foi a graça silenciosa que sustentou quando você achava que ia cair, graça que iluminou quando você achava que ia se perder no escuro. Não foi a graça que você viu, foi a graça que te segurou quando você nem sabia que estava caindo. Graça sobre graça, sempre de novo, sempre mais. E essa graça continua. Hoje, agora, neste momento em que você está assistindo isso, ouvindo isso, essa também é graça. Você não chegou aqui por acidente. Deus te trouxe até aqui porque Ele tem algo para te dizer. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense nos próximos meses como um grande projeto de transformação. Não faça promessas gigantes que você não vai conseguir cumprir. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. E isso é o suficiente. Agora só uma coisa. Respira fundo. Sério, respira. Enche o peito de ar. E fala com Deus do jeitinho que você conseguir. Não precisa ser bonito. Não precisa ser teológico. Não precisa ser eloquente. Só precisa ser verdadeiro. Fala assim: Senhor, entra. Entra na minha história, entra na minha bagunça, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra no meu coração ferido, entra nos lugares onde eu me sinto sal que não salga mais, luz que não brilha mais. Entra e faz o que eu não consigo fazer sozinho. Acende de novo o que apagou, tempera de novo o que perdeu o sabor. Tira a vasilha que eu coloquei em cima da luz, não porque eu mereço, mas porque você não desiste de mim, porque você olha para mim e ainda vê sal, ainda vê luz, ainda vê possibilidade, ainda vê começo. Isso já é oração, isso já é fé, não precisa mais do que isso. E para você que escreveu o seu nome nos comentários, saiba que Deus viu, Ele viu o seu nome, Ele viu sua intenção, Ele viu sua coragem de tirar a vasilha, de se mostrar, de pedir ajuda, de dizer eu estou aqui e eu preciso. E para você que está em silêncio, que não teve coragem de escrever, que só está assistindo escondido, Deus também viu, Ele vê, Ele sempre vê, mesmo quando você se esconde, mesmo quando você se sente invisível, Deus te vê, e Ele não te vê com decepção, Ele te vê com amor, com ternura, com esperança. Não se cobre tanto. Você não precisa ser uma luz que ilumina o mundo inteiro. Às vezes você só precisa ser a luz que ilumina a sua casa, a sua mesa, a pessoa ao seu lado, o cachorro que te espera, a planta que você rega. Vós sois a luz do mundo, não a luz do universo. A luz do mundo, do seu mundo, das suas relações, do seu trabalho, da sua família, do seu bairro. E isso já é muito, isso já é tudo. Porque quando você ilumina o seu pequeno mundo, você está fazendo exatamente o que a lâmpada faz, brilhar para todos que estão na casa, na sua casa. E quem está na sua casa? Seu filho, seu marido, sua esposa, seu vizinho, seu colega de trabalho, a moça do mercado, o porteiro do prédio. Essas pessoas são o seu mundo e você é luz para elas, mesmo quando você acha que não é. Mesmo quando você se sente apagado, porque a luz não precisa se sentir luz para ser luz, ela só precisa estar acesa, e você está aceso. A presença de Deus em você te mantém aceso, mesmo quando você não sente. Agora eu quero te pedir de novo, é importante, escreve aqui embaixo nos comentários, escreve seu nome, e se você quiser, escreve uma intenção de oração para essa semana que está começando, para esse mês de fevereiro, que ainda tem tanto pela frente. Pode ser uma palavra só ou uma frase: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem,
recomeço, perdão, luz, cura, esperança. Porque a gente é uma família que caminha junta mesmo sem se conhecer pessoalmente. Tem gente de São Paulo, do Rio, de Minas, do Nordeste, do Sul, de todo canto do Brasil assistindo isso agora. E quando você escreve, quando você compartilha sua dor, sua esperança, seu medo, você tira a vasilha, você deixa a luz brilhar. E sabe o que acontece? Isso inspira outras pessoas a tirarem a vasilha também, a se mostrarem, a pedirem oração, a acreditarem que não estão sozinhas. Esse evangelho é sobre você, sobre o sal que você é, mesmo achando que não é, sobre a luz que você carrega, mesmo sem sentir, sobre o Deus que não desiste de você mesmo quando você já desistiu de si mesmo, sobre o Deus que olha para você cansado, ferido, pisado e diz: você é sal da terra, você é luz do mundo. E não é uma promessa futura, é uma afirmação presente. Você é agora, hoje, neste momento. Você é. Amanhã estaremos juntos novamente. Segunda-feira, às 7 da manhã, a gente se encontra aqui de novo, com um novo evangelho, com uma nova palavra, com uma nova oportunidade de lembrar que você não está sozinho, que Deus está contigo, que você é sal, que você é luz, e que essa identidade não depende de como você se sente, depende de quem Deus é. E Deus não muda, Ele é fiel. Nós te esperamos amanhã, e mais do que isso, Deus te espera, sempre te espera, com graça sobre graça, sempre de novo, sempre mais. Que essa palavra fique no seu coração hoje, que ela tire a vasilha, que ela te lembre quem você é, sal da terra, luz do mundo, amado de Deus, sempre.